Bem-vindos, é um prazer recebê-los em mais uma palestra da nossa Casa União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso amigo e irmão Lindomar, fazendo a reflexão de hoje. Seja bem-vindo, Lindomar. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus envolvam corações de todos aqui presentes, representando cada lar aqui através dessa plataforma. Ainda não podemos estar juntos, né, de estarmos juntos, mas aqui a conexão, ela é estabelecida porque para pensamento, para conexão das energias, não importa a distância. Então, onde a gente está, a gente se conecta, né, com as pessoas que a gente ama. Então, é um prazer aqui estar de novo, trazendo as reflexões da noite, né, para essa casa maravilhosa que sempre nos acolheu e nos acolhe, e que em breve, com a bênção de Deus, a gente vai estar presencialmente. Gente, o tema de hoje é Jesus te chama. Então, esse tema, assim, eu pedi para os mentores, até dei um tempo, Miriam, pedindo o tema para mim, eu, calma, que vai vir, porque não está ainda preparado esse tema ainda. E eu conectei com a espiritualidade e ela me alertou sobre esse tema, né? Tipo, é isso que você vai falar. E para que nós podemos contextualizar Jesus, para começar a falar de Jesus, vamos entender assim que Jesus já foi como nós. Ele não veio, digamos assim, beneficiado de algum tipo de avanço ou desenvolvimento espiritual mais rápido que todos nós. Deus deu para ele, como deu para mim, deu para cada um de vocês, a oportunidade do crescimento. Só que ele aproveitou isso, gente, há muitos, muitos e muitos anos atrás. E ele veio galgando cada degrau para chegar à categoria de espírito crístico, aonde ele se encontra hoje. Então, nós, como Jesus, fomos criados simples e ignorantes. E Deus, quando cria a gente, cria o espírito, ele coloca a nossa meta, uma meta de nos tornarmos espíritos puros. Como assim tornarmos espíritos puros? Saber entender que nós, nessa categoria de chegar lá para espíritos puros, nós vamos ter que eliminar dentro de nós todas as nossas vicissitudes e colocarmos em nós toda a nossa virtude, todas as virtudes. Mas, na categoria de espírito, nós temos que estar vivendo, na essência, cada uma dessas virtudes. Essa é a nossa meta. Isso é o que Deus propôs para nós quando nos criou simples e ignorante. Só que Jesus já ultrapassou essa meta de espírito puro. Jesus hoje está num patamar muito mais elevado do que nós vamos chegar um dia. E só para vocês entenderem, contextualizando Jesus, ele foi coautor do planeta Terra. O planeta Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus era coautor, junto com Deus, do planeta Terra. Aí a gente pensa, poxa, ele já chegou nessa categoria de espírito crítico lá naquela época. Imagina quando que Jesus viveu, que parece que a constelação de Jesus já nem existe mais. De quando ele passou por cada processo, igual a gente vem passando nessa jornada evolutiva nossa. Então, um espírito dessa magnitude, dessa grandeza, de chegar a descer, passar 1000 anos baixando o padrão vibracional dele, para vir aqui por amor a nós. Então, assim, ficar aqui 33 anos convivendo com a gente, mostrando para a gente,
é uma bênção de Deus para nós. Lembrando que ele veio numa época onde se fazia a nossa consciência estar despertada para essa transformação que a gente recebeu lá atrás. Mas antes de chegar nessa parte, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Aí Kardec fala bem assim: para o homem, Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo a doutrina que ensinou, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro que quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino animava. Olha a descrição de Jesus por Kardec dentro das codificações que ele fazia. Então, a gente pegando esse contexto de quem é Jesus, nós vamos chegar ainda no tema da palestra, que é Jesus te chama. E antes de a gente chegar nessas reflexões da noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Kardec descreveu Jesus, eu já falei de Jesus agorinha, como que Jesus é na categoria de espírito. E eu gostaria que vocês, isso é uma pergunta retórica, tá? Só para vocês darem o feedback para vocês. Quem é Jesus para vocês? Tragam essa resposta no íntimo de cada um aí. Quem é Jesus para vocês? Porque através da conceituação que damos de Jesus para nós, a gente começa a enxergar Jesus de forma diferenciada. A gente começa a entender quem é realmente Jesus, para que nós possamos sempre entender todo esse processo que ele fez de baixar sua vibração, vir aqui há 2000 anos atrás e dar continuidade a um monte de coisa. Então, quem é Jesus para você? No seu íntimo, responde, quem é Jesus? Porque daí a gente vai começar a ter esse despertar para as coisas que ele veio fazer aqui. E o que Jesus veio fazer aqui? Na evolução do ser humano, na nossa evolução humana, momentos foram chegados para que Deus, através da sua misericórdia divina, pudesse intervir através dos seus servos, trazendo para nós o equilíbrio, um direcionamento moral, para que nós pudéssemos evoluir mais em espírito. Quando a coisa começava a perder o rumo, perder a direção e cair na barbárie, Deus sempre se posicionou. E o primeiro posicionamento de Deus para nós, que ele veio trazer para nós, foi a primeira revelação, que foi Moisés. No momento de barbárie, no momento que precisavam ter regras e ser detido, Moisés trouxe um Deus punitivo. E esse Deus era aquele que ia castigar. Então, para aquelas pessoas que estavam encarnadas naquela época, eles precisavam ter essa questão desse freio, digamos assim, para que nós pudéssemos seguir de uma maneira correta. Então, veio uma figura de um Deus que Moisés representou, de um Deus punitivo. E aí trouxe as 2 tábuas, né, dos mandamentos, 10 mandamentos de Deus. Passaram-se um tempo e ainda assim o despertar nosso não estava acontecendo. Saímos um pouco da barbárie, mas ainda precisávamos ter um amadurecimento espiritual. E aí, Jesus, por amor, se propôs a vir à Terra. Então, através do seu amor, ele trouxe para nós toda uma vivência exemplificando o que cada discípulo dele trouxe para nós. Cada um dos 12 apóstolos fez
alguma narrativa sobre Jesus, porque ele mesmo não falou nada, a não ser todas as suas ações embasadas nas atitudes dele. Porque, gente, se Jesus viesse naquela época e só falasse para nós, as palavras dele se perderiam ao tempo. Agora, as atitudes dele ecoam até hoje e vão ecoar por toda a eternidade. Então, isso que a gente tem que pegar para nós. E aí Jesus veio não destruir a lei. E ele foi a segunda revelação de Deus para nós. E ele já traz para nós um conceito de um Deus não punitivo, mas um Deus de amor. Um Deus que ama a gente, que criou a gente, e é, acima de tudo, justo e bom. Então, por ele ser justo, ele não dá benefícios para ninguém. Ele trata todos nós iguais. Nós somos iguais perante Deus, perante o nosso Criador. E ele traz um ser iluminado, um ser de quinta grandeza, sabe? Aquela coisa, aquela luz, aquele amor, o Verbo encarnando, para que pudesse nos direcionar. A que veio Jesus aqui na Terra? Trazer para nós o cumprimento das leis de Moisés. E ainda todas as leis que pudessem vir, todos os profetas. E Jesus, na sua sapiência, ele falou, resumiu as 10 leis de Moisés e todas as que pudessem existir em apenas 2. Amai ao teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu todo o teu entendimento, todo o teu coração. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fechou a tríade, a trindade entre o Pai, o Criador, nós e o nosso próximo, para que nós possamos estar aptos a vivenciar o que Deus programou a gente para ser, para amar. Nós não fomos programados para ter outro tipo de sentimento sem ser o amor. E Jesus veio trazer isso na vivência, em exemplo. Aquela coisa, não falo, eu executo, eu mostro em atitudes por todo o período que ele passou aqui. Então, qual que é a questão dessa revelação? Na época, a gente ainda não estava ainda despertado, mas já tínhamos consciência para entender o que Jesus trouxe para nós. O Evangelho. O que é o Evangelho, gente? A Boa Nova, trazendo uma proposta de reino, não aqui terreno, mas o reino espiritual, onde eu edificava para conectar com esse reino dentro do meu templo íntimo, que é dentro de mim. Jesus trazendo a proposta de reforma íntima, de você se melhorar. E aí, ainda sem muito ser compreendido, ele profetizou a vinda da terceira revelação, que é o Espiritismo, que ainda é o que ele falou? Muitas vezes se limitou ao desvelar o germe da verdade, e que para esse germe florescer, nós precisávamos ter a explicação da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo trouxe para nós tudo o que Jesus falou de uma maneira para que nós pudéssemos entender. Com os meus alunos, no EGES, eu falava bem assim, a meta que Jesus trouxe para nós aqui, através de todo o seu evangelho, se resume assim, fácil. Nós temos que sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Simples assim. E como que a gente vai fazer isso? Através do nosso manual de instrução de uma existência na Terra. Qual que é? Evangelho de Jesus. A gente seguindo o Evangelho de Jesus, gente, não tem como você sair daqui igual quando você chegou, o pior. Não. A gente pegando o Evangelho de Jesus, a gente vai sair daqui muito melhor de quando a gente chegou aqui na Terra. Aqui,
é onde nós temos que provar para nós o que nós aprendemos lá no plano espiritual. A teoria lá é muito linda. Você aprendeu? Aprendi. Vamos lá na prática? Vamos dar uma encarnada lá para você prestar atenção no que você está fazendo, se é isso mesmo? Então, aqui é o momento de você mostrar para você que você conseguiu mesmo superar tantas situações que amarrava você de não decolar, de não fazer a sua evolução. Então, gente, essa proposta ele trouxe para nós há mais de 2000 anos. Há 2000 anos, Jesus veio aqui para chamar a gente, para mostrar para a gente o caminho que nós devemos trilhar. E às vezes a gente não consegue ouvir Jesus, não consegue sequer entender Jesus, porque a gente não está conectado com Ele. Há uma desconexão. Quando eu não estou conectado com qualquer coisa, eu não consigo receber a informação que chega para mim, porque a comunicação é que faz toda a diferença. E na comunicação nós temos o emissor mandando a informação e nós temos um receptor que ele vai receber aquela informação. E através dessa recepção, ele vai ter a compreensão daquela recepção, daquele que o interlocutor quis falar para ele. Enquanto não há conexão, não tem a comunicação. Não tendo comunicação, a gente fica perdido, a gente não sabe aí aproveitar toda essa maravilha que Jesus trouxe para nós, que é o Evangelho. E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui 3 conexões básicas que são fundamentais para esse chamado de Jesus. Esse chamado que é muito, mas muito, se não essencial, que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos. A primeira conexão que nós temos que ter, primeira conexão, a verticalidade, é com Deus, com nosso Criador, com nosso Pai amoroso, justo e bom. E como conectamos com Deus? Através de Jesus, através do seu Evangelho. Sabe aquela coisa assim? A gente coloca muitas objeções na nossa vida para não ter tempo de ter essa conexão com Deus. E aí a gente coloca essas objeções, tipo, eu não tenho tempo, sabe? Eu corro muito atrás das coisas materiais e esqueço do que, gente? De buscar o que é essencial para mim, que é as coisas espirituais. E aí eu boto um monte de objeção. Ah, eu não tenho tempo, eu estou ocupado agora, vou ter que sair para fazer isso, para fazer aquilo. Se nós tivéssemos a consciência da conexão com Deus, como a gente tem a conexão com o nosso celular, gente, todo mundo já seria salvo, incrivelmente. Por quê? Se a gente prestar atenção, hoje a gente não vive sem o celular. O conceito de não estar com o celular, para a gente parece uma morte. Então, aquela coisa assim, a gente sai, você vai para qualquer lugar, às vezes assim, 10, 20 quilômetros do lugar que você estava. Se você esqueceu o celular, você pega o celular para fazer uma ligação, você esqueceu, você volta, pega o celular e vai para onde é o destino que você ia. Agora, imagina se a gente é assim. A gente sai, não estou conectado com Deus. Espera aí, eu vou orar, vou conectar com Deus agora. Eu não saio sem antes eu me conectar com Deus. Porque Deus vai fazer tudo por você. Deus vai proteger você. Deus vai abrir caminhos para você. Mas e aí? Cadê essa conexão sua com Ele? Mas aí a gente só lembra de Deus quando? Na dor. E aí, quando Ele vem na dor, a gente fala bem assim, nossa, mas por que é comigo que está acontecendo isso? Duvida até da existência de Deus. Se Deus realmente existe, por que aconteceu isso comigo? Mas por que comigo? Justamente comigo que aconteceu. Nada é por acaso. Agora, eu queria ver se, de repente, você ganhou na loteria. Ainda você pergunta para Deus, mas por que eu que ganhei? Por que o outro não ganhou? Por quê?
Então, assim, quando é bom para nós, a gente está tudo bem, mas agora, quando está ruim para nós, a gente não aceita o que nós mesmo plantamos. E maldizemos de Deus, que o que acontece pelas nossas ações ou falta delas, a gente culpa. E a gente entra numa categoria chamado caçadores de culpados. A gente fica culpando um ali, das nossas ações. E a partir do momento que nós tivermos maturidade espiritual de entender que tudo que acontece na nossa vida, tudo, exatamente tudo, é por nossa culpa. Ah, eu estou assim, é por causa da pandemia. Ah, eu estou assado porque por causa do governo, por causa do Bolsonaro, por causa de um monte de coisa a gente fica colocando, por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos. A gente sempre fica colocando e apontando o dedo para não assumir a nossa responsabilidade. E quando nós tivermos a maturidade de entender que tudo na nossa vida depende de nós e que nós somos o culpado por a nossa vida estar assim ou não, tudo muda. A coisa começa a tomar sentido muito maior, porque nós aceitamos primeiro que nós somos filhos de Deus e depois nós temos que sentir que somos filhos de Deus. Então, essa primeira conexão, gente, conectar com Deus através da oração, através de Jesus, entender que sem Ele nós não somos nada. Traz esse parâmetro de a sua conexão com Deus tem que ser igual à sua conexão ou você estar com o celular, a necessidade de você estar com o seu celular. Coloca assim, Deus igual ao celular. Então, eu não vivo sem. Eu tenho que ir lá, tenho que abastecer, o celular não acaba a bateria, você vai lá e carrega. Você está perdendo a conexão com Deus, você está ficando fraco espiritualmente, vai lá, conecta, recarrega a sua bateria com Ele. E, gente, é infinitamente, não tem esse negócio que vai acabar a bateria. Quando você está conectado com Deus, o grau de comprometimento dentro desse relacionamento, dentro dessa conexão, é infinito, é muito profundo, em níveis inimagináveis. E aí tem a segunda conexão, gente. A primeira conexão é com Deus e a segunda, forte para que você possa ouvir o chamado de Jesus, é a conexão de você com você mesmo. Essa é uma das conexões muito fortes. Por quê? Você sabe quando que você se desconectou de você? Hoje eu pergunto para você, você faz as coisas que você faz, é porque você gosta? Realmente? Ou porque o marido gosta, ou a esposa gosta, ou alguém gosta, e você tanto tempo fazendo porque aquela pessoa gosta, e você faz, de repente você fala bem assim, mas será que eu gosto realmente? Quando que você parou para ter um tempinho para você? Para se olhar, para se perceber, para fazer coisas que você realmente não faz há anos. Quanto tempo faz que você não investe em você? Tirar um tempo só para você, para que você possa se perceber. A gente entra num automático e fica, entra dia, sai dia, e aí você na mesma situação. Será que você percebe você? Tempos atrás, lá na Casa Maria Eulalia, eu passei uma técnica do espelho. A técnica do espelho é que é para a gente possa nos percebermos, olhar profundamente que age ou pentear o cabelo e sair rápido. Mas você ali, desarmado, desnudo de tudo quanto é orgulho, tudo quanto é ego, e você olhar para você e se perceber. Faz essa experiência, gente. Tenta aproximar mais de você. Entender realmente o que te faz feliz. Faça essa pergunta para você. O que me faz feliz? E na hora que você for responder essa pergunta para você, não seja raso na resposta. E tenta ser claro com você, para que você possa entender se o que é felicidade para você está ancorado ou vinculada a ser e fazer a outra pessoa feliz. Nós não estamos falando de outra pessoa agora, nós estamos falando de você. Então, faça essa pergunta: o que me faz feliz? E o que realmente
traz de importância para você. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir aquela música, A Lista, de Oswaldo Montenegro, ela traz uma letra muito profunda sobre a questão de importância para nós, de coisa que importamos. Então, se tiver, gente, possibilidade de ver e ouvir, entender essa música, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, a segunda conexão muito forte é com você. E a terceira conexão é com o próximo. E aí, qual a sua relação para com o seu próximo? Você procura seu próximo porque ele vai trazer um benefício para você? Porque é de interesse? Ele me interessa em determinada área e a partir dali eu vou me aproximar daquela pessoa? Eu vou encarar ela como um número? Ou você vai ver o próximo como semelhança de Deus ou um reflexo seu? Para que você possa chegar a ter conexões com ele desinteressado. De, às vezes, você literalmente fazer aquilo com o próximo como que você gostaria que ele fizesse para você, que Jesus disse isso para nós. E a gente está chegando, pelo menos nesse nível, de fazer para os outros o que nós gostaríamos que ele fizesse para nós? Ou a gente vira o rosto fazendo de conta ou vista grossa que as coisas das pessoas que estão precisando de nós é a mesma coisa se elas não estivessem precisando. Então, assim, que nós possamos, através dessa conexão, trazer um estreitamento muito forte, profundo, de conexão com o nosso próximo. Gente, por que eu estou falando desse tipo de conexões? Para que nós possamos ouvir o chamado de Jesus. Então, lembrando, a primeira conexão nossa é com Deus. A segunda conexão nossa é consigo mesmo, com você. Para que nós possamos ter a terceira conexão para o chamado de Jesus, que é com o nosso próximo. Conheça-se, conheça o outro, perceba a diferença. Aí trabalha os 3 pilares da caridade moral de Jesus. Percebendo as diferenças, ame-as, pois é esse um dos fatores que fazem a vida humana maravilhosa, a diversidade. E aí, gente, nós temos os 3 pilares da caridade moral de Jesus: a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Por isso que eu disse para vocês, para que nós possamos nos melhorarmos, sair daqui melhor de quando a gente chegou, nós temos que fazer isso constantemente. É uma evolução constante e contínua. E como que eu posso fazer isso? Fazendo hoje a minha busca pela minha reforma íntima para que eu possa ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Gente, como é que eu posso fazer isso? Acertar, não me prejudicar nem o próximo, porque eu posso evitar voltar aqui numa encarnação desnecessária para reequilibrar a minha trajetória evolutiva, para que eu possa zerar coisas equivocadas que eu mesmo fiz. Aí tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês que chama PSA: o pensar, o sentir e depois o agir. Todas as vezes que você pensar em agir, você, antes de a gente materializar uma ação, ela é criada em nosso pensamento. Então, todas as vezes que eu vou fazer qualquer ação, não interessa, qualquer ação, você pensa, isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Quer dizer, você pensou e você sente, isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Se a resposta for sim, você para. Aí você ainda faz outra perguntinha, isso que eu vou fazer vai me prejudicar? Se a resposta for sim, você para. Então, você evitou uma ação que você ia prejudicar o seu próximo e a você mesmo. Fazendo isso, você evita reencarnações desnecessárias.
Você vai só vir daqui para frente fazendo o seu progresso moral, evitando, assim, vir reencarnando para reparar erros que você pode evitá-los aqui, com essa técnica do PSA. Hoje a gente faz o seguinte, ao contrário, a gente faz, age, sente, depois você pensa, nossa senhora, o que que eu fiz? O que que eu fui fazer? Aí já está feito. Aí não tem como remediar. Só numa encarnação, voltando, e aí você vai zerar tudo. Mas para que esperar uma próxima encarnação se a gente pode fazer isso agora? Pode chegar, fazer a técnica do PSA. Eu penso que eu vou fazer, eu sinto, isso vai prejudicar meu próximo? Se a resposta for sim, não vai adiante. Cessa aquela ação ali. E com isso, quem vai ganhar e se beneficiar vai ser você. Então, gente, para que nós possamos entender esse chamado de Jesus, que Jesus te chama, é essa conexão. Porque daí, dentro dessa conexão de Deus para com você e para com o próximo, a gente pega as duas leis que Jesus resumiu todas elas. Amar o teu Deus sobre todas as coisas. Para amar Deus, você tem que estar conectado com Ele. E aí, você estando conectado, fica muito mais fácil de você amar a Deus. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que eu venho antes do meu próximo, porque nós só damos o que temos. Como que eu posso falar que eu amo o meu próximo se eu não me amo? Se eu falar para minha esposa, você falar para o seu marido, eu amo você, e ele percebe que você não se ama, vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí. E se você só dá o que tem e você não ama você, então vamos rever o seu conceito de amor. Porque nós temos que nos amar primeiro. Porque a partir desse momento que a gente entende o que que é isso, o que que é o amor, aí fica muito mais fácil para que você possa levar isso para o teu próximo. E aí fecha essas duas leis divinas que Jesus trouxe. Então, o chamado de Jesus está entre você cumprir o que Deus determinou para você para se tornar um espírito puro. E nós só nos tornamos espíritos puros através do Evangelho de Jesus, através do chamado dele, que ele veio aqui, há mais de 2000 anos atrás, trazer para nós como que é que devemos trilhar esse manualzinho que é o Evangelho, que lá está na Bíblia, no Novo Testamento. E aí nós temos, dentro das 5 obras kardecianas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então está lá tudo que Jesus quis dizer, ainda com instruções dos Espíritos, trazendo para a maior compreensão nossa, que às vezes ainda talvez não consigamos entender o que está escrito ali, nas parábolas de Jesus. Jesus trouxe todos os seus ensinamentos através de parábolas, porque as parábolas são histórias, e histórias conectam com o nosso inconsciente, com o nosso lado do ser, que manda na gente. Olha como que Jesus é sábio, conhecedor de tudo isso. Então, gente, para que nós possamos ouvir esse chamado de Jesus, precisamos estar conectados com Ele. Precisamos estar conectados com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Trilhando a nossa caminhada aqui, a nossa jornada evolutiva. Porque esse Evangelho de Jesus, ele não é apenas para nós aqui da Terra. É para todas as categorias de espíritos, nas categorias de mundo, trabalhando assim paralelamente com as leis divinas, que as leis de Deus, elas são imutáveis e elas são para todos nós. Não interessa a categoria de espírito. Gente, essas reflexões que eu trouxe para vocês, para que vocês possam estar abertos, se permitindo essa conexão com Jesus, para que através dessa conexão nós possamos trazer essa melhoria a cada dia para nós. E aí cumprir até a gente chegar em espírito puro. Que a paz e o amor de Jesus envolvam os corações de todos aqui presentes e que as minhas palavras, se elas foram colocadas de formas equivocadas, que vocês possam mudá-las, mas que devem fazer sentido para vocês. Que a paz e o amor de Jesus esteja convosco. E agora vamos fazer a prece final,
pedir a todos que conectem, que agora busquem essa conexão para que nós possamos entrar em oração. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso espírito, levar nosso pensamento para ter essa conexão com Jesus agora, para ter essa conexão com Deus, para ter essa conexão com você, para ter essa conexão com o nosso próximo. Jesus amado, Mestre, com essa bondade infinita, que por amor veio até nós, que por amor está aqui por nós. E o Senhor disse: não descansarei até que a última ovelha seja resgatada. É um comprometimento que ele fez com o Pai, para que nós, as suas ovelhas, possam estar na segurança dessa divina luz que é Jesus. Mestre iluminado, ampare e conforte todos nós, todos os seus filhos, porque nós também somos os seus filhos. Vós cuida de nós como um pai amoroso que quer sempre o nosso bem. Leve a tua luz aonde estejam aqueles mais necessitados, principalmente agora que faz-se necessário essa limpeza, esse ajuste no planeta, para que o planeta possa seguir na sua evolução, também mudando da categoria de mundo. Que esses irmãos que estão desencarnando aqui, que encontrem o local mais apropriado para que possam estar em sintonia com as suas vibrações. E que nós possamos estar aqui emanando os fluidos de amor para aquelas pessoas que necessitam, que estão perdidas, que são nossos irmãos. Que o Senhor ilumine o lar de cada pessoa que está assistindo aqui. Ilumine o lar de cada pessoa que estão nos pensamentos das pessoas que estão aqui representadas. Ser conosco, nos abençoando, nos intuindo, para que possamos sempre seguir os seus passos, nosso Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja.